Eu estava aqui rolando a minha timeline no Twitter, que eu me recuso a chamar de X, nesse domingo preguiçoso de Dia dos Pais. Dando uma olhada aí no que tem de novo, o Sidão, o bandido, o pai do Cidinho, umas coisas que eu não sei porque aparece pra mim, que eu nunca comecei a seguir, e por aí vai. Quando me deparei com uma mensagem, uma postagem recente e bastante curiosa do nosso presidente Lula. Ele diz: proteger a floresta é realmente um desafio imenso. A cúpula da Amazônia reuniu países da região de forma inédita para isso. Foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Ele respondia a Mark Ruffalo, que eu confesso que não sabia bem quem é. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar por alto, mas não consegui ligar a nada específico. Depois eu fui ver que Mark Ruffalo, na verdade, é o ator que faz o Incrível Hulk. Alguém precisa avisar o presidente Lula que quando dizem que ele precisa responder à pressão dos verdes pela preservação da floresta amazônica, não é exatamente disso que estão falando. Mas tudo bem, tá valendo. Mark Ruffalo escreveu: o senhor é um dos meus heróis, Lula. Mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém da Cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática e nós não temos tempo a perder. Graças à sua liderança, essa cúpula finalmente estabeleceu proteções fundamentais para os povos indígenas. Obrigado por ouvir as vozes de quem está na linha de frente da emergência climática. Mas apenas isso não impedirá o colapso da floresta. A Colômbia, sob comando de Gustavo Petro, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda. A meta de proteger 80% da floresta até 2025 e um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. Esse é exatamente o tipo de liderança que a humanidade precisa agora, senhor presidente. Por melhor que seja o governo de Gustavo Petro, você, Lula, pode fazer a diferença. Afinal de contas, 60% da Amazônia está no Brasil, que é um país tão importante. Talvez o senhor pense que é impossível se comprometer dessa forma, mas, nas palavras de um outro grande herói, Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Esse é o momento de ser o próximo Nelson Mandela. A mensagem de Mark Ruffalo para o presidente Lula é absolutamente perfeita. E só um idiota, um imbecil como esse Lucas Gregório para responder: se preocupe com o seu país, os Estados Unidos, que estão financiando uma guerra assassina na Europa. A Amazônia brasileira pertence ao Brasil, portanto é um assunto de brasileiros. É uma imbecilidade completa. Só pode pensar isso quem não entende nada de problemas globais. É claro que os Estados Unidos têm problemas na sua política internacional, mas isso não significa que o Brasil também possa destruir a maior floresta tropical do mundo da forma que achar melhor, levando a humanidade completa ao sofrimento devido ao colapso climático do planeta. Até Sérgio Barreto, que eu sigo e geralmente gosto, pisou na bola aqui. Ele diz: mas o Lula estabeleceu sim a meta de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Parece que Sérgio também não entende o conceito de emergência climática. O próprio presidente Lula parece não entender também
o conceito de emergência climática, porque Mark Ruffalo fala: a emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática. Repete 2 vezes e ainda enfatiza: e nós não temos tempo a perder. No entanto, o presidente Lula vai e responde a ele: proteger a floresta amazônica é um desafio imenso. A cúpula da Amazônia reuniu países, foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região em um modelo de desenvolvimento sustentável e preservação. Foi um passo a mais, sim. Eu acho que todo mundo sabe que foi um passo a mais. Mas para quem vive uma situação de emergência climática, falar em um passo a mais, sem dúvida nenhuma, é decepcionante. E qual foi esse passo a mais? Foi reunir os países? Quer dizer, é aquele tipo de reunião que serviu para marcar uma próxima reunião? Não parece muito eficiente. Vamos dar uma olhada detalhada no resto da resposta dele, do presidente Lula, para Mark Ruffalo, que tem vários pontos problemáticos que merecem ser comentados. A vitória nas eleições de 2022 foi fundamental para acabar com a anarquia e promoção de crimes ambientais na região pelo governo anterior. Sim, se Bolsonaro tivesse ganho, a gente pode afirmar com tranquilidade de que a Amazônia estaria absolutamente perdida. Mas a gente ainda precisa ver coisas concretas acontecendo antes de dizer que com a sua vitória, presidente Lula, podemos respirar aliviados com esperança de preservação para a Amazônia. De fato, o governo não está mais incentivando os crimes ambientais, mas os crimes continuam acontecendo. Eu estive agora em terra indígena e sei que o garimpo na terra indígena Caiapó, ali na região da aldeia Gorotiri, continua. Se você for olhar agora, nesse exato momento em que estou falando, a imagem de satélite da concentração de monóxido de carbono na Amazônia, você vai ver que o sul do Amazonas está queimando, principalmente naquela área onde se pretende construir a rodovia Manaus-Porto Velho, que se o senhor já tivesse afirmado com todas as letras que não vai ser construída no seu governo, certamente aquela sanha desmatadora seria reduzida. O povo brasileiro se manifestou de forma soberana pelo fim da destruição da Amazônia. É verdade. No entanto, o senhor escolheu um ministro da Casa Civil que não está assinando a homologação de terras indígenas, cuja assinatura final é o último passo para que elas sejam plenamente implementadas. O senhor escolheu um ministro da Defesa que não coloca o Exército para combater decididamente o garimpo na terra Yanomami. O senhor colocou um ministro das Minas e Energia que está discutindo a possibilidade de construção de uma hidrelétrica binacional Brasil-Bolívia, que vai levar mais desmatamento para o extremo oeste da Amazônia brasileira. Então, a composição do seu governo não está de acordo com essa definição do povo brasileiro. Estive semana passada no Rio Tapajós, que estava sendo contaminado por mercúrio de garimpos ilegais. Aí não dá para entender direito o que você está querendo dizer, presidente. O Rio Tapajós estava sendo contaminado por garimpos ilegais na semana passada ou no governo anterior? Porque se você está dizendo que estava acontecendo no governo anterior e não está acontecendo agora, o senhor está mal informado. Os garimpos ilegais continuam atuando na bacia do Tapajós. E se estava acontecendo semana passada, enquanto o senhor estava ali tomando banho, devia ter tomado providências, né? Se IBAMA e Polícia Federal não têm infraestrutura suficiente para combater esses garimpos, bota o Exército nessa. E se o ministro da Defesa se recusa a atender essa ordem, demita o ministro da Defesa. Foi para isso que a gente te elegeu. Combatemos o genocídio contra o povo Yanomami.
Como assim combatemos o genocídio contra o povo Yanomami? Você não precisa combater o genocídio, você precisa parar o genocídio. Aí combatemos, não estão mais combatendo? Os Yanomami acabaram de se manifestar dizendo que os garimpeiros continuam lá dentro, que organizações criminosas continuam atuando dentro da terra indígena Yanomami. Então o genocídio continua. Não basta combater o genocídio, você precisa parar o genocídio. Já reduzimos em 33% nesse primeiro semestre o desmatamento da Amazônia, graças ao retorno dos mecanismos de fiscalização na região. Aqui é importante destacar que houve uma redução de 33% em relação aos níveis deixados por Bolsonaro, que eram astronômicos. Então, não significa que os valores estão satisfatórios. Esse é que é o problema. Bolsonaro foi tão criminoso, tão absurdo, tão irresponsável, que ele abaixou a régua, né? Então, agora qualquer coisa, mesmo capenga, pode parecer muito bom em relação à situação anterior. Mas a gente precisa reduzir muito mais os desmatamentos, porque a floresta não aguenta mais. Dizem que ela está se aproximando do ponto de não retorno. Eu acho que não. Eu acho que a gente já passou do ponto de não retorno e a gente precisa retornar. Como? Parando completamente o desmatamento agora, não em 2030, e começando um reflorestamento para que a floresta volte para uma situação que ela possa se manter em equilíbrio indefinidamente. Antes mesmo da minha posse, estive na COP27 dizendo que era necessário proteger as florestas e um novo modelo de governança global para o planeta enfrentar unido as mudanças climáticas que não conhecem fronteiras nem nacionalidades. Pois é, o seu discurso na COP foi lindo. O senhor é muito bom de discurso. Agora, a gente precisa que esse discurso seja traduzido em práticas. Ao reunir os países da região amazônica e iniciarmos uma aliança com dois, Congo e Indonésia, um grupo que juntos detém quase 80% das florestas tropicais do mundo, estamos dando mais um passo rumo a uma agenda comum de preservação de biodiversidade, fundamentais para o clima e a biodiversidade do planeta. Espero que estejamos juntos em todos os fóruns internacionais para que as promessas dos países ricos em enfrentar as mudanças climáticas, como os 100 bilhões de dólares prometidos em 2009, sejam mais do que promessas e se tornem realidade. Na Declaração de Belém, estabelecemos uma série de compromissos, como um plano de segurança que vai criar bases fluviais e terrestres. Segurança para proteger o nosso bioma. É o ponto de partida para a construção de um consenso em torno da proteção da Amazônia. E os países da América do Sul estão conscientes dessa importância. Não está bem claro como que a gente pode cooperar com países da África e do Sudeste Asiático para reduzir o desmatamento. É o que? É uma cooperação tecnológica? Porque a gente já tem tecnologia para monitorar o desmatamento em tempo real. Agora, como que a Indonésia pode ajudar o Brasil a, politicamente, porque o desmatamento é um problema político acima de tudo, a politicamente frear o desmatamento, ou o Brasil pode ajudar a Indonésia? Eu, pelo menos, não entendi. A gente tem essa mania de juntar, né? Juntar todos os países do Sul, agora vamos juntar todos os países florestais. Bacana, mas exatamente para quê? E não adianta dizer que temos consciência da importância. Aqueles que estão de fato preocupados com a destruição da floresta amazônica, nós queremos ver metas, e metas concretas, e não para um horizonte tão distante como aquele de 2030, que é um horizonte pelo qual qualquer um se compromete em qualquer coisa num horizonte tão distante. Por que o senhor não seguiu o exemplo da Colômbia, que se impôs uma meta de proteger 80% das suas florestas até 2025. Isso sim é uma meta de respeito.
Vamos seguir trabalhando para estabelecer outras metas de preservação dos nossos biomas, com justiça climática e qualidade de vida para as pessoas que habitam essas regiões. São mais de 50 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, mais de 100 milhões nas florestas africanas e centenas de milhões nas florestas do Sudeste Asiático. Precisamos cuidar das pessoas que vivem nessa região para que elas tenham um modelo de desenvolvimento sustentável, com saneamento, tratamento correto de resíduos, energia renovável e oportunidade de trabalhar e estudar para que elas sejam parceiras da preservação. Correto. Eu sou o primeiro a defender a qualidade de vida para as pessoas que vivem nas regiões das florestas tropicais. O que não podemos é colocar a elevação desse padrão de qualidade de vida como um pré-requisito para lutar depois pelo desmatamento zero, né? Porque a floresta não tem tempo para isso. É por isso que a gente chama de emergência climática. Não dá para dizer que a gente vai elevar a qualidade de vida de todos que moram na floresta antes de começar a combater radicalmente o desmatamento. Mesmo porque o desmatamento não leva a uma melhoria da qualidade de vida. Muito pelo contrário. Um mundo mais solidário com o desenvolvimento, com as florestas de pé, com o respeito que as populações indígenas merecem e com os povos e as cidades das florestas sem pobreza e convivendo em harmonia com a natureza, é pelo que estamos lutando juntos, com coragem e trabalho permanente. Um grande abraço e te convido a vir ao Brasil em breve visitar a Amazônia. Lula. Essa parte final em que Lula convida Marco Ruffalo a visitar a Amazônia, ela pode parecer muito simpática, mas ela é problemática. Por quê? Porque aí existe uma mensagem escondida, subjacente, como quem diz, você está falando um monte de coisa, mas você não conhece a Amazônia. Vem conhecer a Amazônia antes de fazer as suas críticas. É claramente isso que Lula está dizendo. No entanto, pelo que a gente vê no texto de Marco Ruffalo e do presidente Lula, parece que Marco está entendendo muito mais a situação amazônica, a emergência climática, a situação que nós estamos, do que o próprio presidente Lula. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.